Ave Maria. Sou César, do grupo de oração Imaculada Conceição, que se realiza todas as quintas-feiras, lá no bairro Imaculado, na igreja de São Pedro. E por graça de Deus, fazem 31 anos, a minha idade, 31 anos, eu sou católico. Por mais graça de Deus, ainda fazem 12 anos, este ano, que eu conheci esse movimento belíssimo da nossa Igreja Católica, que se chama Renovação Carismática Católica, que são os nossos grupos de oração. E por mais graça de Deus ainda, eu sou noivo para casar. Minha namorada está aqui, não é essa pessoa que ela não de oração. E por mais graça de Deus ainda, que eu venho trazer para você a palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus, que não é a minha palavra que eu vim trazer, mas a palavra de Jesus. E se eu te convido a você pegar o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 22. 22 a 25. São Marcos 14, 22 a 25. Amém? Vamos ficar de pé só para a gente trocar uma palavra de Deus, a palavra de Deus. Versículo 22. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles, e todos beberam, e disse: este é o meu sangue da nova aliança,
que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos se sentar, por favor. Foi no processo de organização do Espírito. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Jesus e o Espírito Santo de Deus, Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. Fale com o pessoa que está do seu lado. Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. E o Espírito Santo e você são inseparáveis. Fale com o pessoa que está do seu lado. Você foi batizado, não foi? Não sei com qual idade. Eu fui quando era bebê. Espero que todo mundo tenha sido batizado. Quem não foi, depois procura o Padre Alexandre. Fala, Padre Alexandre, quero batizar. Quer receber o Espírito Santo. E essa palavra de Deus vem falar da Santa Ceia, da Eucaristia. Como eu disse, Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. E eu quero até fazer um parênteses. A palavra de Deus para nós hoje vem falar da Eucaristia. O próprio Jesus instituiu. Mas eu vou falar o seguinte: quando eu falar, eu não vou falar a palavra Eucaristia. Eu vou falar a palavra Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu falar Jesus, vocês pensam nessa passagem que é a Eucaristia. Jesus instituiu. Quando Jesus instituiu, ele estava prestes a ser crucificado, a dar a vida por cada um de nós. Não tem jeito, eu vou te falar a Eucaristia para você entender. E Jesus, ao instituir a Eucaristia, ele instituiu para mim e para você. E onde que nós hoje encontramos essa Eucaristia? Esse Jesus, no santo sacrifício da missa. Por isso eu convido a cada um de nós presentes hoje. Nunca deixe de buscar Jesus Eucarístico na Santa Missa. O que aconteceu na Santa Ceia, presta bem atenção, o que aconteceu na Santa Ceia, acontece o mesmo, não é o outro coisa, é o mesmo mistério. O que aconteceu lá na Santa Ceia, há 2 mil anos atrás, acontece hoje na Santa Missa. Digo mais, é a mesma Santa Ceia. É o próprio Jesus, na pessoa que age na pessoa do padre, do sacerdote, que diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, e entrega para cada um de nós. Da mesma forma que entregou lá para os apóstolos, entrega para cada um de nós. E um detalhe, repito, você também não sabia disso, vai ficar sabendo agora. A Eucaristia
Não é palavra minha, viu, gente? É palavra de Jesus. Isso é palavra da igreja, e a igreja católica só ensina isso porque Jesus ensinou isso para ela. Jesus disse: a minha carne e o meu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso, você que está na palavra de Deus, para ajudar na nossa pregação, e vamos pegar o Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Nessa Marcos, depois vem Lucas, depois vem São João. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. Aliás, vou pegar do 53. Vamos lá, João 6, versículo 53. É Jesus que vai falar para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne. Jesus disse: em verdade, preste bem atenção, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mais espetacular é o versículo 55, Jesus dizendo: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem consome minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai, o Filho que vive, me enviou, e eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que me consome, vou repetir, é forte. Assim, aquele que me consome viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é aquele que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem consome este pão viverá para sempre. Palavra de salvação. Merece outra salva de palmas. Bom, depois dessa breve introdução, o que é que a Eucaristia tem a ver comigo e com você? Entre aspas, o que eu ganho indo na missa e comungar de Jesus? Meu irmão, minha irmã, você ganha tudo. Estou falando de coisa material, né? Você ganha Jesus. Você ganha sentido de vida. Você ganha o amor de Deus. Você ganha a paz de Jesus. E, sobretudo, você ganha força para caminhar nesse mundo. O mundo não oferece tantas coisas para a gente. Oferece ou não oferece? Muitas coisas.
chama-se pecado. Vou fazer uma comparação. Os meios de comunicação social, mas antes de falar, queria dizer que eu não sou contra os meios de comunicação social. Sou contra o mau uso dos meios de comunicação social. Televisão, rádio, internet, jornal, revista, celular, etc. Quantas coisas, se a gente deixar, a gente recebe desses meios. Isso sem falar das pessoas também, né? Quanto pecado vem através desses meios, que vem na nossa, que são oferecidos a nós, e se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, na Santa Eucaristia, se a gente não estiver comungando, se a gente não tiver uma vida de igreja, uma vida sacramental na Eucaristia, uma vida de comunidade, e claro, por extensão, uma vida aqui também, aqui no grupo de oração, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando dessa comunhão entre nós aqui, irmãos. A gente acaba caindo. E eu falo para vocês, gostaria de testemunhar para vocês. Eu fui uma dessas pessoas que cresci na igreja, fui batizado, e por causa dessas coisas, por não conhecer o que poderia me sustentar, que era Jesus na Eucaristia, acabei indo para essas coisas do mundo por um tempo. Mas depois Deus me resgatou através justamente de uma santa missa. E eu não estava de corpo presente nessa santa missa. Eu cheguei em casa, em 1999, liguei a televisão, e por um milagre de Deus, ligou na canção nova, teve a televisão, o meu quarto era programado para ligar na Globo. Estava lá o padre José Augusto falando. 1999, exatamente 9 dias, ele disse assim: por que você parou de ir na missa? Naquela hora, eu me senti tocado. E depois daquele dia, eu nunca mais parei de ir na missa. Eu já fazia uns 3 meses que eu ia na missa. Envolvido com as coisas do mundo. Envolvido no pecado. E ali eu retornei. Me confessei, arrependi, me confessei e retornei. E nunca mais larguei essa Eucaristia. Fala para uma pessoa para falar. Nunca largue Santa Missa. Fala para a pessoa. Nunca deixe de ir à Santa Missa. E aproveitando que a gente está no grupo de oração, fala para a pessoa também. Nunca deixe de ir ao grupo de oração. Porque o grupo de oração
mesa. Mas lá na Eucaristia é presença real, física de Jesus. O mesmo Jesus. Mas aqui no culto de oração de forma espiritual. É o mesmo Jesus também. Mas não igual à Eucaristia. Mas Jesus está presente também. Nós até cantávamos no início, como é bom a gente se encontrar neste lugar. Porque onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está também. Vamos repetir isso? O Senhor está também. Por isso, não deixe. Você que já participou de grupo de oração, de participar de um grupo de oração. Não deixe de participar de grupo de oração. Repito, desculpe se estou sendo batendo na mesma tecla, mas porque o próprio Jesus está ali para se dar para você. Como ele disse, que é o meu corpo que é entregue por vós, a minha carne verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. E Jesus diz mais, para nós termos a vida plena em nós, só recebendo Ele na Eucaristia. Você quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Você quer ter sentido na sua vida? Sim. Você quer atravessar esse mundo rumo ao céu? Porque Jesus fala lá de onde eles nós temos. Não sei se você lembra. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você quer ter a vida eterna? Porque eu quero deixar isso bem claro para você. Você só vai conseguir chegar no céu. Aliás, para frisar mais, fale com a pessoa que está do seu lado. Para você chegar no céu, é preciso você comungar Jesus. Você que já sabe disso, não pode mais deixar de comungar Jesus. Eu gostaria de fazer um parênteses. Nós temos que ir ao encontro de Jesus, comungá-lo em estado de graça. Nós nunca devemos ir comungar Jesus. Vejam bem, nós vamos comungar. Não estou falando não participar da missa. Em estado de pecado mortal. Por isso que a igreja diz: não deve comungar Jesus se a gente cometer um pecado mortal contra os 10 mandamentos da lei de Deus. A gente deve se arrepender, a gente deve confessar e depois comungar. Não sei se alguém está aqui agora, está nessa situação, mas é Jesus que fala para você: venha ao meu encontro. E se você está em estado de graça, ou seja, depois que se confessou, você não está mais em estado de pecado mortal. Você está em estado de graça, na graça de Deus. Comum de Jesus. Eu
Jesus e o Espírito Santo são inseparáveis. Quando comungamos Jesus, recebemos também o Espírito Santo de Deus. Existe até uma canção que canta na comunhão que fala isso. Nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem ter força? Eu não conheço vocês. Pessoalmente, cada um não conhece. Jesus conhece. Vocês querem ter força na caminhada, em meio a tantas coisas que essa vida aqui pode vir a acontecer. Não sei, momentos de tristeza, de luto, de dificuldade, seja elas financeiras, materiais, emocionais. Vocês querem continuar a ter força para fazer dessas situações escada para a sua cura interior, a sua cura emocional, fazer dessas situações não que essas situações te joguem para baixo, mas que apesar dos sofrimentos das situações, você saia edificado, sim ou não? Você quer ter força para conseguir, através de situações de tristeza, situações que humanamente nos jogam para baixo, para que você consiga, através dessas situações, que você consiga sair edificado, que você se levante. Sim ou não? Sim. Então convido você a ficar de pé. Convido você a fechar os olhos. Colocar a mão sobre o seu coração. E queria até pedir agora, nesse momento dessa oração, que nada te dissesse agora. Que nessa caminhada que nós temos uma vida eterna, Jesus nos dá o pão do Deus, o nosso corpo e sangue, para nos ajudar a caminhar conosco. E Ele nos diz: quem come minha carne dentro do meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso eu te convido agora. Você já disse sim. E você aceita que Jesus caminha com você. Que você aceita que você supere as dificuldades, as situações junto de Jesus. Então eu te convido agora a você se entregar mais uma vez a esse Jesus. Vai falando para Jesus que você o aceita mais uma vez na sua vida. Senhor Jesus, eu te peço por te peço pelos meus irmãos. Eu não conheço a história deles, mas o Senhor conhece. O Senhor possa se fazer presente na vida deles, Senhor Jesus, na sua verdade. Que o Senhor chame a sua presença na Santa Eucaristia. E até os seus irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, que talvez nem dava valor na Santa
possa acontecer no seu dia. Que a Eucaristia e a tua carne, o teu sangue, Jesus, comungados, é tudo. É tudo. Em primeiro lugar, dentro da sua graça, nos convença através do nosso continue orando, Pai. Senhor, toca pessoas. Quando participava da aula da comunhão, eu ficava pensando, mais uma vez, esse participal, mais uma vez, mal eu comunicava esse vivente. O Senhor agora está tocando você. O Senhor está te convencendo. O Senhor está te convencendo. Que aquilo, após a consagração do sacerdote, já não é mais pão, o vinho já não é mais vinho. É o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Muito obrigado, Jesus. Vai orando bem suave. Meu corpo, toma aí, meu sangue, toma aí, ele sempre agora. Posso sentir esse abraço, um abraço de Jesus. Um abraço de convêncer. E essa palavra de Deus para nós hoje é verdadeira, é real.
nesse momento,